Hudson Silva mandou a última aqui, ó. Salve, salve família. É sempre um prazer assistir a Tríplice Coroa. Eu não sei se ele tá falando de coroa, ou se tá chamando você de velho. Não, isso aí é um termo que a gente adotou pra nós mesmos. Entendi. E foda-se quem não gosta. Exatamente. Faça melhor. O Muzi e o Julião. Muzi e Julião, queria uma ajuda. Eu tenho Pectus excavatum. Que isso? É um bagulho do Harry Potter? Pectus excavatum. Peito pra dentro. Peito pra dentro. Por que ele não falou peito pra dentro? Porque é o nome correto se em latim. fuder, É esse. Hudson. Porra, eu também tenho peito pra dentro. Pectus excavatum. Não é muito grave, mas atrapalha muito na estética do shape. Teriam alguma dica de como treinar pra dar uma disfarçada? Compensa fazer cirurgia? Tem alguns cirurgiões torácicos que eles abordam pectus excavatum, né? Mas não é um procedimento comum. E é agressivo, né, cara? Porque é agressivo. Tem que serrar o negócio. Você vai ter que abrir Imagina, o externo e seu tórax é pra dentro. E as costelas também. Aí tu faz o quê? Tu quebra ele pra botar pra fora? Vai, Você é tem que como quebrar tem a menor costela ideia. O que também, que não faz, Você mano? mexe em costela, você mexe nossa, no é um externo, troço né? Tem que quebrar, Aqui. porque a costela ela não vai ceder. É tipo Então, mexer você na tem que longarina quebrar. do carro, tá? Vai dar merda. Só que assim, você faz Não é uma isso- boa mexer na longarina Então, do carro. só que você faz isso, mas você tem movimento respiratório, né? Você não fala pro cara, ó, fica 6 meses sem respirar pra dar tempo de Tem descaracterizar. que respirar cachorrinho até fica bom. Então você tem uma fratura no seu externo que vai ficar, até consolidar. E assim, a consolidação da fratura depende de estabilidade. Cara, é um tratamento muito difícil. Tem que procurar um cirurgião muito bom, cara. Um cirurgião torácico normalmente, às vezes, faz isso. E eu, por exemplo, não conheço nenhum ortopedista que faça. Não é melhor só deixar assim mesmo, não? Mauricião tem. Maurício tem. Mas é bem pequeno, é bem pouco dele, mas ele tem. Nossa, a gente tem um amigo lá de Vitória, lembra? O Chino lá? O China. Ah, O China tem um que é bem forte. Não, do Maurício é China. bem pouquinho. Dele Eu bem tenho um pra amigo- dentro. Porque tem intensidade disso, entendeu? Tem uns que tem peito bem pra dentro, um buraco. Meu pai tem... O apelido do meu pai é Buraco, que é o do buraco do peito dele. cara, aqueles sério? apelidos raiz, É sério? né, velho? Os amigos, Rapaz, filha da puta, pra caralho. Quando os caras vão falar, é o Sérgio Buraco. Que é o buraco do peito mesmo. Eu tenho um Puta amigo que que eu cheguei, uma pariu. vez eu cheguei na casa dele, ele tava sentado aqui assim no sofá, assim, com as pernas pra cima, assim. Tava assim, com as pernas pra cima. E aí, ele tava comendo amendoim, mas Não, o amendoim mano. tava no buraco do peito aqui. Não, ele mano. tava jogado aqui assim, pegava o amendoim. Potinho de comia. amendoim dele. Era no peito. Velho, sério. Velho, sério. Juro por Deus, cara. Putz, que vai. Ele achou uma utilidade pro problema de saúde dele, velho. Pectus excavatum. Ele achou uma utilidade, mano. Cara, Tá esse maluco, rapaz, qual que é o nome dele? Hudson. O Hudson. Sugiro você treinar todos os exercícios de pressão. Então, fazer bastante supino com halter, pullover, paralela, crucifixo, todos os exercícios para peitoral, para completar com massa muscular. Não é porque ele tem um acidente anatômico, né, que ele precisa deixar de treinar musculação. Então, esse acidente anatômico que ele possui é uma ordem genética, não tem como ser alterada, só através de cirurgia, vai fazer com que ele tenha um aspecto hoje, né, que não é, quando você olha visualmente, não é estético, mas quando ele consegue adicionar massa no peitoral, ele consegue diminuir, suavizar ou até mesmo eliminar o problema, dependendo do grau, da profundidade do pectus excavatus. Que ele Muzi, uma pessoa que tem essa deformidade, ela corre o risco também de ter uma formação muscular diferente? Corre, né? Porque o Por causa da músculo, inserção, né? Tudo. O caso que o Júlio falou é um caso de desinserção do peitoral. O China, ele teve uma desinserção. Olha como que ele é. Ele teve uma desinserção do que é a cabeça Mas ele external. ficou zerado, Volta a velho. volta a foto. Não é ele antes, é ele agora. Isso foi piorando conforme o tempo foi passando. Aqui é antes ou depois? Antes. Ah, ele foi piorando. Foi piorando. É porque é uma desinserção da cabeça external. Olha aqui, ó. Ele era assim e foi ficando pior. Mano. Nossa senhora. A galera fica morrendo de curiosidade, né? Os caras falam, mostra a foto, caralho. A galera de casa. Caralho. Nossa, essa foto aqui é horrível. É assustador, cara. O que é uma desinserção É como muscular? se a cabeça... Desamarrasse, né? A cabeça ela fosse descolando do externo. Então pensa que a cabeça external, porque o peitoral tem duas cabeças. A cabeça external e a cabeça clavicular, que é a superior.
É como se a cabeça external ela fosse descolando do externo das costelas. Então, vai sumindo essa parte de baixo do peitoral. Pra galera ter uma ideia, parece que ele ali levou uma mesmo. mordida aqui, né? É. Pra galera ter uma ideia. Parece que arrancou um pedaço. É, né? porque ficou os peitos aqui, ficou um buraco aqui, ó. Tubarão mordeu. O tubarão qualquer mordeu. desvio anatômico ele vai gerar um incômodo estético, né, cara? É difícil louco. falar. E assim, o menor desvio anatômico que a pessoa sente, pode ser que só ela note, mas, cara, é a dor que ela tem. A gente tem que respeitar e tentar Sim. tratar melhor. Tem muito médico que possível. indicava, né? Eu já vi muito isso. Gente que chegou pra mim pra começar na musculação, que via Porque da o médico indicação do indicou. médico É. pra fazer ou musculação ou natação, pra tentar melhorar um pouco disso. Entendi. Porque a Pra melhorar o quê? mobilização, né? Pectus. Pectus escavatus. Caralho. Ou peito de sapateiro. Entendi. Peito de sapateiro? Peito de sapateiro porque dizia-se que era uma deformidade que os sapateiros tinham porque eles trabalhavam com o sapato apoiado no peito. Aí, Então Maurício. aquilo ia fazendo. É verdade, cara, mas você que ficou com o pectus escavatus. O que aconteceu? Tomou Agora uma pergunta pisada. interessante. Ô, Muzi, isso pode gerar uma herança genética? É interessante. Você tá falando Seu de. sobrinho tem? Seu sobrinho? Você tá falando de Caramba, epigenética, né? Mas assim, aliás, epigenética não. Pô, mas Aqui. muita coincidência o Maurício ter, o sobrinho dele ter. Não, é genético, com Consanguinidade, certeza. com certeza. Pô, igualzinho do Maurício, no mesmo nível. Um pouquinho mais fundo. Gene, né? Tem duas coisas que a gente fala de gene, né? O gene, ele tem uma penetrância e uma expressividade. Penetrância, assim, eu tenho uma família, um pai, mãe, por exemplo, 5 filhos. Penetrância é quantos dos filhos carregam esse gene. Expressividade é quantos por cento esse gene é expressivo. Então, por exemplo, calvície. Calvície, o pessoal acha que é Expressividade muito só... alta, né? E acha que é só cromossomo X. Tem muita gente que fala essa informação está incorreta. Né? A calvície, o principal está ligado ao cromossomo X, mas você tem outros 287 genes que estão envolvidos na calvície. O segundo mais importante é do gene do cromossomo 20, né? Que você pode herdar do pai, por exemplo. E o que é curioso na calvície? Ele é um gene de penetrância incompleta e expressividade variável. Então, por exemplo, se o pai ou a mãe tem calvície, não necessariamente o filho terá. Mas pode ser que o neto tenha. E o quanto essa pessoa será calvo ou não é variável. Então, às vezes, o pai é pouco calvo, por exemplo, só que o filho é muito calvo. Ou então o pai é muito calvo, o filho é só um pouquinho calvo. Né? É isso que também coordena uma deformidade assim, né? Pode ser uma falha que é delicada. Os dois, Ou os pode dois, ser uma eu deformidade tenho dois completa. alunos hoje assim, os dois são filhos de primos. É? Caramba, que Os dois interessante. são filhos de primos. Da mesma família consanguínea. Então, consanguinidade aumenta o que são essas questões genéticas. Então, por exemplo, você tem uma lipodistrofia, que é uma alteração de deposição de gordura, que é muito comum no norte e nordeste por causa da quantidade de casamentos consanguíneos. E que... O que é lipodistrofia? Lipodistrofia é uma doença do que é a distribuição do tecido gorduroso. É o problema da mulher pedra? Você É já isso que eu viu? ia perguntar. A mulher, tem uma atleta que ela tem... cara, é muito louco isso. Ela pode comer o que for, ela fica seca o ano inteiro. Seca, de vibrar. Só que o rosto dela é desse tamanho, acumula gordura demais. Pescoço e a cabeça. E ela pescoço e cabeça. E ela pode entrar no campeonato, como ela entrou agora, uma atleta excelente, uma moço física incrível. Ela pode entrar no campeonato trincada. O rosto tem gordura. Sim. Parece que ela não fez dieta, o rosto Não, cheio. ela já fez bichectomia, tirou gordura do pescoço. Lipou gordura e não Limpou o adiantou. pescoço pra Isso é poder lipodistrofia. Deixa eu colocar aqui, você me fala que se essa E ela tem no imagem- glúteo também um pouco. Tem, Mas é só nesses 3 Bem pontos. pouquinho Bem ali. pouquinho. bem pouquinho. Mas o resto do corpo é sem gordura nenhuma. É Muito impressionante, maluco, né? Tem cara. umas paradas assim que acontecem que Deus Imagina me uma atleta trincada, super definida, com o com rosto um carão. redondinho assim, tipo o seu. É sério. livre. Obrigado. Ó, Não. Contra fatos não há argumentos, Igor. Você tem razão, cara. cara, então, do que você tá me falando, tem uma lipodistrofia que chama síndrome de Dunningham. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, é tão rara que é difícil até foto no Google. É raro, é. Que bom que é raro, então. Vê se é isso aqui mais ou menos. Exato. Pode ser. É o rosto dela. Mas Dá uma ela- olhada, Julião. Mas ela tem descendência do Nordeste? Ela é nordestina. Ela é do Nordeste. Então pode ser. Sim.
Não, o rosto dela é idêntico assim ao rosto dela. Pode ser uma síndrome de Dunningham. Olha que interessante. Olha aqui, moça. O pessoal tá curioso, será? De curiosidade. Olha Será o rosto, que a você galera viu? tá curiosa? Sinistro. Olha outras fotos pra você entender. Só quando ela tá muito seca que aí o rosto dela afina, né? Não, Aí isso porque ela aparece. fez buchectomia. Se você pegar as fotos bem E ela antigas... limpou o pescoço também. Que ela tinha O pescoço dela era muito grosso, cara. E é uma atleta incrível, cara. Um paciente que tem síndrome de Dunningham, ele não tem essa muscularidade, mas suponho que ela Mas deve essa ter uma muscularidade força é muito construção, grande. né? Sim, exato. Ele é atleta Porque profissional. algumas lipodistrofias, elas cursam com o que a gente chama de pseudohipertrofia muscular. Porque como a pele fica muito fina, o que acontece é que o músculo fica mais aparente e confunde com hipertrofia muscular. Mas aí, o que alguns endocrinologistas que estudam, no caso, lipodistrofia, eles... como é que fala? Eles começaram a mostrar que, na verdade, como você tem distúrbio de nutriente, né? Você tem, por exemplo, aumento de triglicérides, teoricamente você tem condições para fazer alguma hipertrofia muscular, né? Legal falar que um dos maiores pesquisadores de lipodistrofia, por conta dessa questão, ele está no Brasil, né? Tanto que tem uma síndrome, né, com o nome dele, síndrome de Berardinelli-Saip, né? E eu acho Foi muito legal esse descobridor. reconhecimento de brasileiro, cara. Isso é uma coisa que, né, você não vê não vê todo dia. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to.